Quero mais uma vez aqui cumprimentar todos com a grande paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus, pois Ele já está presente aqui em nosso meio. E que maravilha, que maravilha. E eu olho aqui para os irmãos, eu vejo Deus aqui no rosto de cada um. Vejo o Espírito Santo aqui brilhando, resplandecendo no rosto de cada um de vocês. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. Quando eu cheguei aqui, eu estava com dor de cabeça muito forte. Estava com dor de cabeça grande. Estava ali, Senhor. O Senhor disse, coloca a mão na tua cabeça e ora. Eu comecei ali, coloquei a mão na minha cabeça e comecei a orar. Aleluia. A dor de cabeça foi embora em nome de Jesus. Estou sentindo mais nada. Para a glória de Deus. Porque eu estou na casa do Senhor. Que é lugar onde Deus trabalha, opera, onde Deus fala, aleluia. E nesta noite a palavra do Senhor vai vir como uma espada, aleluia, cortando laço, como uma espada cortando laço. É isso que o Senhor falava comigo. Tem laço aqui nesta noite para ser cortado, e a palavra do Senhor, ela vai cortar, ela vai vir descendo, rasgando, cortando os laços aqui nessa noite. Eu não sei que laço é esse, mas eu sei que Deus vai cortar. Eu sei que a palavra espada, ela tem poder para cortar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória, glória a Deus. Fique ligado com o Senhor nesta hora. Aleluia. Meus irmãos, abram comigo, sentado mesmo. No livro de Juízes, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Juízes, capítulo de número 12. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Juízes 12. Juízes, capítulo número 12. Glória a Jesus, aleluia. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Juízes 12. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefité: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefité lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão, e passei aos filhos de Amon. E o Senhor nos entregou nas mãos, porque, pois subiste vós contra mim, para combater contra mim? E ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade, e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhe diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não, então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefité julgou Israel 6 anos. E Jefité, o gileadita, faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento, feche seus olhos. Amado Deus, Pai Celestial, que estamos, Senhor, mais uma vez agradecidos, Senhor, pelo que já tens feito em nosso meio. Senhor, continua falando conosco nesta noite, Pai, através da Tua preciosa e santa palavra. Senhor Deus grandioso, para a glória do Teu santo nome,
Que o teu nome venha ser mais uma vez engrandecido, Senhor. Fala com teu povo, Senhor. Fala, Senhor, meu Deus, aquilo que necessitamos ouvir. Aquilo, Senhor, que necessitamos, Senhor, nesta noite. Meu Deus, fala, Senhor, para a glória do teu santo nome, Senhor, te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pois Ele é fiel, Ele é digno de toda honra e de toda glória e de toda adoração. Que maravilha estar aqui na presença do Senhor. E a palavra do Senhor, onde lemos aqui nesta noite, um personagem conhecido chamado Jefité. Os irmãos, se alguns lembram, esses dias aí, uns meses, eu preguei sobre Jefité, alguma coisa, mas foi sobre o início ali da caminhada de Jefité. E nós vemos que Jefité, ele era alguém esquecido. Jefité, ele era um homem que não tinha, as pessoas não davam valor, a sua própria família o escanteava. Nós vemos através da palavra do Senhor. Mas nós vemos que no momento de aperto, o exército de Israel, ele começa a batalhar contra os amonitas e começam a perder a guerra e correm atrás e voltam e diz: olha, Jefité, vamos conosco, estamos perdendo a guerra, precisas ir conosco, porque tu és homem valente. E nós vemos a palavra de Deus que Jefité, ele diz: agora eu vou por cabeça, eu vou por cabeça, eu vou para ser cabeça. E ele diz: sim, então vem. E Jefité vai, e nós vemos na palavra de Deus que eles vencem ali o exército. E nós vemos a palavra do Senhor que quando o exército vence, quando o povo vence, é motivo de quê? De alegria. É motivo de alegria, de agradecimento, o quê? Por uma vitória. Não é verdade? Por uma vitória nós ficamos alegres, nós fazemos festa, né? Nós nos reunimos, agradecemos a Deus. E nós vemos através da palavra do Senhor que Jefité, quando ele ganha a guerra, ele junto com os gileaditas, os efraimitas, eles ficam com inveja. A palavra do Senhor diz que Jefité, ele mandou chamar eles para a guerra, mas eles não foram, não quiseram ajudar. Mas na hora da vitória, na hora que havia vencido, começaram a dizer: por que não me chamou? E muitas vezes isso acontece. Na hora do vamos ver, na hora do pega para capar, na hora mesmo, muitos fogem da batalha, muitos se escondem, muitos se fingem de morto, mas na hora da vitória aparece. Na hora da vitória aparece um monte para querer receber a glória, para querer receber a grandeza, dizer: olha, eu venci, eu estava ali. E a palavra do Senhor diz: Jefité disse: não, eu mandei chamar, vocês não foram porque não quiseram. E os efraimitas, ali com raiva, têm a coragem de chegar para ele e dizer: olha, nós vamos queimar a tua casa com fogo. Imagina alguém chegar para você e dizer: olha, nós vamos queimar a tua casa com fogo. Vou queimar a tua casa com fogo. Imagine alguém chegar na tua cara e falar isso. E os efraimitas, eles chegam para Jefité e dizem isso contra ele. E diz a palavra do Senhor que Jefité começa a batalhar contra os efraimitas. Os gileaditas, que estavam com Jefité, e os efraimitas, que eram para ser amigos, se tornam inimigos. E começa a batalha. E diz a palavra de Deus, no versículo de número 4: e ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade, e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos, sois de Efraim. Entenda nesta noite. Os efraimitas chegam para Jefité dizendo, olha, nós vamos queimar a tua casa, nós vamos destruir você. Na Bíblia nós vemos muitas vezes homens sendo afrontados,
Homens de Deus sendo afrontados por reis, por homens que são levantados por Satanás, dizendo: olha, eu vou fazer isso, olha, eu vou fazer aquilo, olha, eu vou pegar e vou desfazer, vou fazer o que eu quero, mas só vai fazer se Deus permitir. Só vai fazer se Deus permitir. Porque eu e você estamos debaixo da mão poderosa do nosso Senhor. Você está na sombra do Onipotente. Você está no esconderijo do Altíssimo. Quando você vem para a casa de Deus, buscar a Ele, orar, clamar ao Senhor, aleluia, você está se escondendo mais em Deus. Você está cada vez entrando, aleluia, na proteção dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E não adianta Satanás, não adianta o inimigo se levantar contra o Filho de Deus. Não adianta. A palavra do Senhor nos diz que Ezequias recebe uma carta do rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe envia uma carta a Ezequias, afrontando, dizendo: olha, eu vou fazer isso, vou destruir. Quem é o Deus que você serve? A Ezequias olha para aquela carta, dizendo: olha e vê, porque o exército de Senaqueribe era muito maior do que o exército de Ezequias, do rei Ezequias. E Ezequias pega aquela carta, aleluia, e apresenta a Deus. Ezequias pega aquela carta e diz: Senhor, olha aqui. Senhor, está aqui, o que estão falando. Senhor, está aqui, o que Ele está dizendo que vai fazer, aleluia. Muitas vezes não adianta você ir falar. Muitas vezes não adianta você chegar e dizer: olha, isso, vai ser isso. Não. Fala com Deus. Deixa nas mãos dEle. Apresenta a Ele a tua causa nesta noite. Diz: olha, Senhor, isto aqui, ó. Deus, meu sofrimento, minha angústia. Olha, Senhor, eu estou passando por isso. Olha aqui, ó. Eu te apresento nesta noite, porque eu sei que tu pode mudar. Porque eu sei que tu pode transformar. Porque eu sei que tu pode realizar. Eu quero dizer nesta noite para você: começa a apresentar a Deus nesta noite a tua causa. Começa a apresentar a Deus nesta noite a tua situação que estás passando. Porque Ele vai operar grandemente na tua vida. Não adianta falar. Não adianta sair falando por aí, dizendo: olha, isso é aquilo. Fala com Deus, apresenta a Ele que Ele vai tomar. Aleluia. E Jefité, a palavra do Senhor, diz que eles começam aquela batalha. A batalha começa e o exército dos amonitas, o exército dos efraimitas, que estavam batalhando contra o exército de Jefité, que é o exército de Gileade, os gileaditas. E os efraimitas começam a perder naquela guerra. E um certo grupo vendo que não tinha mais jeito, corre, se esconde num certo local próximo ao Rio Jordão. E a palavra do Senhor nos diz que ele, no meio daquela batalha, Jefité com aqueles homens, eles começam a procurar e encontram esse grupo. Encontram aquele grupo ali, na beira do Rio Jordão. Vamos ler a palavra do Senhor, para entendermos bem essa parte. Diz assim, no versículo número 5: porém tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. Val do Jordão, aqui está o Rio Jordão, o Rio Jordão. Val eram as partes mais rasas do Rio Jordão, onde servia o quê? De passagem, para que eles atravessassem, para que os exércitos, o povo atravessasse. Então eram pontos no rio que dava para atravessar. Então eles se escondem próximo às vals do Jordão. Aí diz assim, ainda no versículo 5: e sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhe diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não. Veja só,
eles viram que ali aqueles homens haviam se escondido. Mas naquele momento eles não poderiam ter a percepção exata de quem realmente era efraimita e quem era gileadita. E diz, através da palavra do Senhor, nós vemos que os homens, eles é como se chegassem até os efraimitas e dissessem: és tu, efraimita? Porque naquele momento era o momento da decisão. Porque a palavra do Senhor nós vemos mais à frente que começou a se matar quem era efraimita, o que não era gileadita, o que não fazia parte do exército gileadita. E eu vejo que esses homens estavam ali escondidos. E chegava o momento de atravessar o rio. Então é nesse momento que o exército foi para os pontos, não podia atravessar, e disse: quem passar aqui, a gente vai ter que saber quem é realmente gileadita ou quem é efraimita. Então, o exército começa a ficar nos pontos estratégicos ali da passagem do rio. E não adiantava, naquele momento, eu creio que muitos efraimitas tentaram enganar. Como assim? Tentaram se vestir de gileaditas. Tentaram colocar o cabelo parecido com os gileaditas. Tentaram até mesmo cantar um hino igual aos gileaditas. Aleluia! Mas chega uma hora que não adianta. Glória a Deus. Mas chega uma hora que não adianta. Vai chegar a hora da decisão. Vai atravessar o rio, só vai atravessar quem é gileadita. E não adianta querer tentar enganar. E os efraimitas tentavam. Chegava naquele momento, fala. Uma coisa simples, só falar uma palavra. Né? Falar uma palavra. Shibolete. Shibolete. Né? Até quando estava lendo isso eu me lembrei do sotaque. Né? Como eu sou pernambucano, que as coisas, o T eu falo ti, né? E aqui fala ti. Né? Eu não consigo, até consigo, mas eu estou acostumado já a falar o ti. Né? Não falo ti. Então, da mesma forma, os gileaditas, eles só sabiam falar sibolete. Os efraimitas sabiam falar sibolete. E os gileaditas, shibolete. Então, ele pegou e disse: olha, vai para o ponto, só vai atravessar quem falar shibolete. Se falar sibolete, corta na hora a cabeça. Se falar sibolete, mata na hora. Diz a palavra do Senhor. E começa aqueles homens a passar. E eu creio que a primeiro momento, os primeiros, ele perguntava: você é efraimita? Pode até que eu sou. Então mata. Aí os outros viram: espera aí, se disser que é efraimita, vamos morrer. Então vamos dizer que somos gileaditas. Então começaram a dizer que era gileadita. Mas é a palavra. A palavra, a língua queria decidir nesse momento. Aquilo que saía da nossa boca, da boca dele, queria decidir naquele momento. A palavra do Senhor diz, eu vi no dicionário que shibolete significa rio também. Shibolete significa rio e também significa corrente de água e rio. E a palavra sibolete, ela significa peso, carga. E me vem a entender que essa palavra shibolete, querendo dizer águas, estava querendo dizer isso. Olha, só vai atravessar nesse rio, no rio de águas, quem estiver dentro dele, águas. Quem estiver dentro dele, águas. Mas que água é essa? É a mesma água que Jesus disse: se queres em mim, aleluia, aleluia, se creres em mim, do teu ventre brotarão, fluirão rios de água viva. Então não tem como enganar. Essa hora não adianta. Essa hora não adianta, só vai passar quem falar shibolete. Qual é a nossa linguagem hoje?
Qual é a sua linguagem hoje? É cibolete ou é chibolete? É a linguagem de um cristão verdadeiro? Ou é a linguagem de um cristão que só diz que é cristão, mas não vive o que prega? Mas não vive o que fala? Só vai passar quem falar chibolete. É a linguagem da salvação. Chibolete é a linguagem da salvação. E cibolete é a linguagem da morte. É preciso falar a linguagem da salvação, a mesma linguagem que Jesus falava. Chibolete é a linguagem da salvação. Então, para atravessar esse rio, é preciso que de dentro de você esteja saindo isso. Águas. Chibolete é água. É a água da vida que está brotando. Onde eu chego, aleluia, eu falo coisas que edificam. Onde eu chego, eu profetizo, aleluia, aquilo que Deus me manda profetizar. Eu não falo maldição. Onde eu chego, eu não falo nada que não agrada ao Senhor. Palavras impróprias. Mas onde eu chego, eu falo chibolete. Aleluia, aquilo que Deus quer que eu fale. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso que rios de água estejam brotando de nossas vidas. Já o outro lado, cibolete, é peso, é carga. Essa palavra quer dizer carga. A carga, o peso, carga, ela é levado para algum lugar, né? Um caminhão, ele pega uma carga, leva para ali, pega uma mala, bota ali dentro. A carga, ela, né, sempre está sendo levada para algum lugar, né? Sempre está sendo levada. Então, cibolete quer dizer aqueles que não estão firmados, que sempre se deixam ser levados. Uma hora quem chega faz o que quer, bota para lá, bota para cá, aleluia. Mas chibolete é rio, e o rio faz o que? Ele leva. O rio ele leva. O rio ele leva. O rio ele não é levado. A carga ela é levada. Mas nesta noite a carga ela vai ficar do outro lado. Mas nesta noite a carga ela vai ficar do outro lado. Porque com carga ninguém atravessa rio. Com carga ninguém atravessa rio. Mas nesta noite o Espírito Santo, através da palavra dele, está tirando toda a carga. Nesta noite o Espírito Santo, através da palavra dele, está mudando tua forma de linguagem. É chibolete a partir de hoje. Aleluia! Glória a Deus. É água, é rio. É rio. O rio leva para onde ele quer. O rio ele leva para onde ele quer. Aleluia. Aleluia. Às vezes dizemos: Senhor, aquele meu filho, como eu queria que ele estivesse aqui. Aquela minha filha, como eu queria que estivesse aqui. Aquele meu pai, aquele meu amigo, aleluia. Mas você vai ser rio. Rio para levar, rio para trazer, aleluia. E através de você, essas águas que vão jorrar de dentro de você, vai formar um rio e vai trazer essa pessoa. E vai trazer, aleluia, aquilo que está longe, aquilo que está distante. Creia nesta noite. Aleluia. É o rio da graça de Deus. É o rio de vida. Tem que ser mudada a linguagem. Tem que ser mudada. A língua, ela tem poder, a palavra diz, para a morte e para a vida. Aleluia. E o que tem saído da sua boca? E o que tem saído do teu coração? O que tem saído de dentro de você? Chibolete, tem que ser essa palavra. Tem que ser isso, chibolete. É a palavra da salvação. É a palavra de quem atravessa o rio. Aleluia. Muitos têm ficado na beira do rio por causa da carga, por causa do cibolete, por causa do peso. Aleluia. Mas nós vamos atravessar junto esse rio. Mas você vai atravessar esse rio. Vai chegar do outro lado. Vai chegar do outro lado e vai alcançar o que Deus tem preparado para você. E vai alcançar o que Deus tem preparado para a tua vida. A partir de hoje, aleluia. Não é só o exterior, é tudo. Santifico tudo na minha vida. Santifico tudo na minha vida, o meu falar,
o meu agir, o meu trabalhar, o meu ir, meu vir, o meu vestir, é tudo. Deus quer tudo. Deus quer você por completo. Deus quer você por completa. Deus quer você por completo. Quer você por completa. Não é só um pedaço, não é só uma parte. Ele quer por completo. Aleluia. Aleluia. Dizem, pois, Shibolete chegava na hora, se preparava, falar Sibolete, porque dentro dele, aleluia, Sibolete estava dentro dele. Sibolete estava dentro dele. Ele não pertencia àquele povo. Ele estava ali mentindo. Não pertencia. Mas o Shibolete que está dentro de você, aleluia, a palavra de salvação, a mesma palavra que Jesus pregou, que você abra a boca aí fora para anunciar esta palavra. Shibolete, bênção. Deus pode, ainda tem jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes chegam para nós, falam algo que não gostamos, aí já pensamos logo em dizer o quê? Sibolete, né? Já pensamos logo em mandar o quê? Um sibolete, que quer dizer palavras que não vão agradar. Nós somos carne, seres humanos, e a primeiro momento dá vontade de falar sibolete. Aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, através da palavra dele, nessa noite, ele nos molda conforme a sua vontade. Aleluia. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ele poderia naquele momento chamar ali uma legião de anjos, destruir. Quando ele estava naquela cruz do Calvário, ele poderia chamar ali o que fosse. Ele tinha o poder ali para fazer o que fosse, matar aqueles soldados ali, descer daquela cruz, aleluia. Mas sabe o que ele disse? Ele disse Shibolete, mas sabe como foi que ele falou Shibolete? Ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É preciso que isso esteja no meu e no seu coração. É preciso aprender a perdoar o nosso irmão. É preciso aprender a liberar a bênção sobre aquele que está do nosso lado. Aleluia. Alguém que te machucou, alguém que fez algo contra você, mas faça diferente a partir de hoje. Chegue para ele e diga: Shibolete, eu te abençoo. Shibolete, a bênção está sobre você. Aleluia, eu te perdoo, me perdoa. É isso que faz a diferença. Aleluia. É isso que no grande dia Jesus vai chamar. Eu preguei, eu curei enfermos, eu expulsei demônios. Aleluia. Aí Jesus diz: então fala. Ele vai falar Sibolete. Então, aparta de mim. Aparta-te de mim. Aleluia. Porque tudo isso foi em vão. Não leve em vão a vida de cristão. Leve a sério a vida de cristão. Leve a sério servir a Deus. Servir a Deus é algo sério. É algo que não pode se brincar. É a tua alma que está em jogo. É a eternidade que está em jogo. E o que você tem feito com isso? Para que no grande dia, aleluia, você possa dizer: Shibolete, o Senhor de vinde. Vinde, bendito de meu Pai. Vinde, vinde, bendito de meu Pai. Vem habitar na terra que eu tenho preparado para você. Vem habitar na terra que eu preparei para você. Aleluia. A terra que mana leite e mel. É a terra que Deus está preparando para a tua vida.
E você vai ser rio nesta terra. Você vai ser rio. Você vai ser rio para trazer a tua família. Você vai ser rio para trazer aquele que está distante. Deus vai usar você como um rio. Vai trazer as águas vivas. As águas vivas que brotam do nosso ser. Aleluia. Se coloque de pé nesta noite. Aleluia. Você sente nesta noite a presença de Deus aqui neste lugar. Você sente nesta noite que noite de mudança aqui em nosso meio. Você sente nesta noite que Deus ele está movendo as águas aqui nesta noite, para que a partir de hoje tudo seja diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Shibolete, Shibolete, palavra da salvação. Ela habita dentro de você. Aleluia. E feche seus olhos nesta noite. Glória, 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 glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai celestial, aqui estamos, Senhor, em Tua presença nesta noite. Senhor, Tu sabes, Senhor, que necessitamos ouvir isso, que necessitamos, Senhor, ouvir esta palavra. Oh, Senhor, nos perdoe, Deus, pelas vezes que falamos cibolete. Nos perdoe, Senhor, pelas vezes, Senhor, que abrimos a nossa boca e não Te agradamos. Oh, Senhor, a partir de hoje nós vamos procurar, Senhor, fazer diferente. A partir de hoje, Senhor, o Shibolete vai habitar em nossa vida. A palavra da salvação, a palavra da bênção. Nos transforma por inteiro. Senhor, meu Deus, o Teu filho, a Tua filha. Ah, Senhor, quantas vezes nós tentamos, mas erramos. Quantas vezes, Senhor. Aleluia. Ah, Jesus. Mas aqui, Senhor, nesta noite eu sinto a Tua misericórdia. Eu sinto a Tua mão poderosa estendendo-nos, Senhor, meu Deus, da situação difícil. E nos dizendo: filho, continua, filha, continua. Porque eu estou colocando dentro de você a minha palavra. Porque eu estou colocando dentro de você um rio de água viva. Um rio de água viva. Eu estou colocando dentro de você nesta noite um rio de água viva. E quem beber dela não vai ter não mais terá sede. Não vai ter mais sede. Não vai ter mais sede. Essa água. Essa água ela seca. Essa água, aleluia, ela cessa. Oh, aleluia, toda sede. Nos transforma nesta noite para a glória do Teu nome. Pois, Senhor, somente assim nós vamos poder atravessar este rio. Somente assim, Senhor, nós vamos poder atravessar este rio. Meu Deus. Aleluia. Que o Shibolete habite em nossas línguas. Que o Shibolete habite, Senhor, em nosso coração. Que esta palavra habite, Senhor, meu Deus, dentro de nós. Meu Deus. Que quando passarmos por situações difíceis, nós venhamos a nos lembrar, oh Senhor, que existe um rio de água viva dentro de nós. E precisamos colocar este rio para fora. Precisamos distribuir esta água. Precisamos, Senhor, distribuir, aleluia, aquilo que Tu tem nos dado. Louvado seja o Teu santo nome. Vai mudando nesta noite. Vai mudando nesta noite, mudando os corações. Vai mudando os corações nesta noite. Vai mudando nesta noite, Senhor. Aquele que se achava o efraimita, aquele
aquele que se achava com carga nos seus lombos, nesta noite vai retirando, nesta noite pelo poder da tua palavra, pelo poder do seu Espírito Santo, esta carga está sendo jogada fora, esta carga, este peso está sendo jogado fora, e o teu filho e a tua filha, ele vai atravessar este rio, falando Shibolete, falando obrigado, Senhor, porque até aqui tu tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque tu não tem nos abandonado. Aleluia. E mesmo errando, Senhor, eu me prostro aqui neste momento, à beira desse rio. À beira desse rio, me muda, me transforma, para que eu possa atravessar, para que eu possa chegar no destino, para que eu possa chegar do outro lado. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, esta palavra em cada coração, que haja efeito, coloquemos em prática tudo aquilo que ouvimos aqui, Senhor, para a glória do teu santo nome, Pai. Eu te peço nesta hora, já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Não posso deixar de fazer o convite. Existe alguém que não é evangélico, não é cristão, deseja aceitar a Cristo como seu Salvador nesta noite? Não sei se existe alguém afastado dos caminhos do Senhor, que deseja nesta noite retornar ao caminho do Senhor, que deseja nesta noite, aleluia, retirar essa carga, que não consegue atravessar este rio, que só tem falado cibolete, só coisas que não agradam ao Senhor, mas nessa noite decidiu, escutou a voz de Deus, e que nessa noite reconhece Jesus na sua vida. Levante sua mão nesta noite. Você que estava afastado, você que deseja receber a Cristo nesta noite, existe alguém? Levante sua mão para estarmos orando por você, amém. Se não tem, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O diácono Leonardo vai estar encerrando esta noite. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quantos foram abençoados em nome de Jesus? Glória a Deus. Agora nós conseguimos entender por que nós estamos aqui, por que viemos, porque Deus nos trouxe até aqui nessa noite. E eu queria fazer, não insistindo, falando aquilo que o diácono da Saeb já falou, mas se existe alguém nessa noite que ainda fala cibolete, que está com dificuldade de continuar falando chibolete, a linguagem do Senhor, que tem algum impedimento na sua vida, que não está conseguindo pronunciar a palavra certa no seu caminhar, porque nós sabemos que a teoria é muito fácil, falar é muito fácil. O mundo está cheio de discursos inflamados, bonitos, mas de poucas referências. É difícil caminhar, é difícil andar de acordo com os preceitos de Deus. É difícil para mim, é difícil para os irmãos, mas há um Deus que pode nos fortalecer. Há um Jesus que fez isso, que foi santo e pediu: sede santo porque eu fui santo. Se tem alguém nessa noite, vem até aqui à frente para a gente poder estar orando. Se você está com alguma dificuldade na sua caminhada, algum impedimento, os irmãos lembram daquela espada que estava rasgando, aquela espada que estava ferindo, que estava desfazendo o laço. E Deus fala no meu coração que alguém precisa ser liberto nessa noite. Alguém precisa ser liberto para continuar a sua caminhada. É preciso abrir mão. Irmãos, é muito sério, é a sua salvação, é a sua vida que está em jogo, é a sua vida, e não é a vida carnal, é a vida eterna. Vem até aqui na frente, não fique com vergonha não, irmãos. Nós vamos orar por você, nós vamos orar. Todos nós necessitamos de Jesus, necessitamos da força de Deus para continuar caminhando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É preciso desfazer laços, irmãos. É preciso quebrar barreiras, maldições. É preciso refazer a aliança com o Senhor, para nunca mais falar cibolete,
Porque às vezes a gente está falando os dois, chibolete, cibolete, e Deus não reconhece isso, irmãos. Não adianta pintar cabelo, botar terno, gravata, não vai enganar o Senhor. Ele conhece o nosso coração, irmão. É o nosso andar, é o nosso caminhar que vai nos identificar como os cristãos de verdade. E eu sei o quanto é difícil. O Espírito Santo de Deus sabe. Deus sabe o quanto somos fracos e falhos. Senhor, vamos orar, irmãos. Estenda suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus. Deus, louvado e engrandecido seja o seu nome, Deus. Obrigado, Deus, por ter falado conosco nessa noite, Senhor. Aquilo que nós necessitávamos de ouvir, Senhor Jesus. E declaramos nessa noite, ó Pai, que temos o desejo, Senhor, mas que precisamos de Ti, da Tua força, porque somos fortes na Sua força, de nunca mais pronunciar o cibolete, palavras que desagradam a Ti, que Te afastam, que nos afastam do Teu amor, Senhor Jesus. Ó Senhor, eis aqui os Seus servos que reconhecem a Sua incapacidade, a Sua impotência, Deus, e reconhece a sua soberania, Jesus. É preciso se arrepender, Deus. É preciso reconhecer que é fraco, que é falho, Deus. Porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Firma passos nessa noite, quebra grilhões, ó Pai. Arrebenta correntes, Senhor Jesus. O seu povo precisa caminhar sem impedimento, Pai. Santifica nossas vidas, ó Pai. Porque sem santidade é impossível ver a Ti, Deus. Queremos ser santos, fomos chamados para isso, ó Deus. Ó ministérios, ó Pai. Fortalece, Senhor, cada lar aqui representado, ó Pai, e cada pessoa que reconheceu, que se arrependeu e que entendeu a Sua palavra, Jesus. Ó Deus, agora nós te pedimos, ó Pai, nos leve para casa em segurança, Deus. Que essa palavra, Senhor, possa ficar gravada nos nossos corações, ó Pai. Guardada, Senhor Jesus, para que nós nunca venhamos a esquecer, Senhor, essa noite maravilhosa com a qual o Senhor falou conosco, nos ensinou de que forma falar e agir, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. É o que te pedimos e agradecemos nessa noite. Amém e amém. Irmãos, vão em paz, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.